Então, perfil agitador. Ups. E o agitador, ele não se importa muito de ser chamado de agitador, tá? O correntinha, ele já se importa, às vezes, de ser chamado de correntinha. Ai, correntinha? Não. Então, o correntinha, às vezes, se importa de ser chamado de correntinha, tá? O perfil agitador, ele não se importa. Agitador, extremista, 880, tudo ou nada. Você fala, ele chega a dar risada, concordando dentro do consultório. A esposa também tá junto com dar risada, concorda. Então, o que que é agora a aparência da íris, tá? Falando lá das características da íris, para você ver que é um perfil agitador. Ele tem as fissuras do perfil joia, então ele tem um lado racional, e ele tem as lacunas, ó. Ele tem as lacunas, as aberturas de fibras da flor. Então ele é um agitador. Neste caso aqui, ele até seria um triplo, tá? Porque ele tem também as fibras escorridinhas. Mas vamos trabalhar aqui como um agitador joia. Gerson, como eu sei que é um agitador joia? Porque ele tem mais fissuras, mais manchas do que lacunas. Lacunas ele tem, ó. Mas são menos lacunas do que as fissuras. Às vezes ele tem bastante lacunas, tá? E daí ele tem as fissuras também, e daí seria um agitador flor. Um agitador joia vai levar mais o lado racional. O agitador flor vai predominar mais o lado emocional, certo? Vai mudar a polaridade. Então você vê que o agitador, ele é uma pessoa extremista. 8 ou 80, tudo ou nada, razão ou emoção. Mas se ele for um agitador joia, sempre vai ser um pouco mais de razão. Ele vai ter os picos de emoção que empurra, que faz, que vai, mas sempre vai ser um pouco mais racional, mais pé no chão, vai analisar mais as variáveis. Se for um agitador flor, aí ele vai agir muito mais com um pouco de razão ali para embasar, que ele vai analisar, que ele vai considerar. Então precisa haver essa observação aí do agitador flor ou agitador joia, tá? E olha só, as características básicas que nós temos aqui do agitador. Então, olha só, ele é também chamado de ponta de lança, agitador ou ponta de lança. Por que ponta de lança? Porque muitas vezes o colarete tem várias pontas, ó, vários bicos, ó, no colarete. E estas pontas, estes bicos no colarete também estão nos falando de um perfil agitador, extremista, ponta de lança. Então, às vezes o olhar rápido, mas não tô vendo lacuna. Só quer enxergar a lacuna perfeitinha, tá? Mas às vezes é uma abertura no colarete, uma ponta no colarete. Então, por isso é ponta de lança, agitador ponta de lança. Porque a sua vida também é de pontas, de altos e baixos, tá? Ele é um tipo extremista, na vida dele é tudo ou nada, é 8 ou 80, é razão ou emoção. E ele aprende rápido, ele pega rápido, o que ele tiver que analisar e decidir é tomada de decisão rápida, tá? Se ele for joia, um pouquinho menos rápida. Se ele for ali flor, talvez um pouco mais rápida, ou um pouquinho mais racional, um pouquinho mais... Mas mesmo assim ele é intuitivo, ele é rápido, é papum, tomou, levou, certo? E este lado dele, tudo ou nada, 8 ou 80, razão, emoção, ele leva para tudo. Ele leva para os relacionamentos com o filho, com a mãe, com a esposa, com o marido, com o trabalho, com a comida, certo? Então ele é extremista para tudo. Extremista para tudo. Uma hora ele pega a religião e ele vai e tal, extremamente religioso. Daí outra hora ele pega, sabe de uma coisa, eu tenho meu próprio Deus, esse negócio aí de religiosidade não tá com nada. Aí ele muda, às vezes até começa a desacreditar da própria fé. Ele é muito 8 ou 80, muito extremista às vezes. Ou ele deixa lá no segundo plano, consegue administrar. No trabalho também. Ele vai com tudo no trabalho, tá um ano inteiro, conquista lá milhões e tal. Aí depois ele já fica meio desanimado, já troca de setor, já troca de área, aquilo já mudou e tal. Às vezes até começa a entrar em dificuldade financeira e tudo mais e tal. Então tem as grandes vitórias na vida e às vezes os grandes fracassos na vida também. A vida dele é de altos e baixos, de tudo ou nada, de extremista, de razão e emoção. Ele faz aí um jejum às vezes
fica lá 7 dias de jejum terapêutico, 7 dias vivendo à base de água, se for vivendo aí à base de luz, tem retiros espirituais que as pessoas vivem à base de luz, uma semana só a luz, sem comer nada, aí depois água, aí depois uma fruta, e daí ele fica uma semana nisso. E daí sabe onde é que ele termina o jejum dele? Que ele fez uma semana? Na pizzaria. Vai lá e come um rodízio com 43 pedaços, 50 pedaços. Né? Faz isso. Às vezes ele quer fazer academia, aí ele vai lá e faz da academia ao extremo e tal, aquela coisa. Nossa, fica bombadão. Às vezes no outro ano ele tá obeso. Ou às vezes no outro ano ele apresenta problema de saúde porque não se alimentou corretamente, focou só no trabalho, focou só não sei aonde. Fala pessoal, o que você está assistindo aí agora é um pedaço da aula que acontece toda segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Se você quer aprender mais, se aprofundar aí nos conhecimentos sobre a ciência da iridologia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo e para você ser avisado aí para poder participar ao vivo nas aulas, fazendo a sua pergunta e interagindo. Um grande abraço, fique com Deus e aproveite o conteúdo. Então ele é 8 ou 80, extremo demais, extremo tudo. Triglicerídeos, se é para ter triglicerídeos, a pessoa normal tem lá triglicerídeos, ele não tem só o triglicerídeo, já está com triglicerídeo 3 vezes elevado, ele está com colesterol super elevado, diabetes 500 de diabetes, 600 de diabetes. Então, os níveis vão extremamente além, sabe? 2, 3 vezes, 5 vezes, dependendo do tipo de problema de saúde que for, é além. E tu acha que ele tá se importando com isso? Não tá se importando nenhum. Ah, vamos comer, tô nem aí. E, às vezes nem incomoda, pressão altíssima, lá em cima nas alturas. É extremo, é tudo ou nada, é 8 ou 80, é razão e emoção. Ele pega características do Joia e pega a característica do Flor. E daí são os grandes líderes. E daí lembra que na aula passada nós ensinamos que o Joia é o oposto do Flor e os opostos se atraem e se atraem para aprender a ter equilíbrio. Se não tiver saúde emocional, acaba não aprendendo, cada vez sempre priorizando, ficando, mas sempre vai atrair e sempre vai atrair para amadurecer, para desenvolver, para ter equilíbrio, certo? E se não tiver equilíbrio, vai continuar sempre atraindo e daí vai estar sempre perdendo oportunidades de desenvolver na vida. E agora, quem que é o oposto do agitador? É o correntinha. Porque o agitador, ele é rápido. E não ele ser rápido, ser intuitivo, extremista, tudo ou nada, 880, às vezes ele esquece as pessoas pelo meio do caminho, ele não consegue ter o olhar periférico, ele é analisou as variáveis e toma, foi. Ele aí esquece das pessoas, ele esquece de comunicar, ele esquece de avisar a equipe, esquece de avisar a esposa, ele já vendeu o carro, ele já vendeu a casa, ele já decidiu, ele já vai mudar, ele já trocou de empresa. E daí, quem que tá do lado dele? O correntinha. Ai, que queria ser consultado, que se importa com a palavra. Por que que ele não informou? Por que que ele não explicou? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que que aquele outro? Do lado do agitador vai ter o corrente. Olhando na rua, olhando numa festa de família, quem chegou, o agitador ele chega chegando e vai que nem um raio embora. E a correntinha às vezes ainda, nossa, nem senti, nem cantaram parabéns ainda, nem aconteceu o momento certo. Ah, não, a menina já tava lá, já entreguei presente e tal. Às vezes ele é extremista demais, ele é 880, ele é tudo ou nada. E daí do lado dele vai ter o correntinha. Por isso eu pintei tanto o extremo do correntinha, porque daí você entende qual que é o oposto do correntinha. É alguém muitas vezes insensível, sem olhar periférico, sem tato, sem polidez, sensibilidade, sem muita frescura, sem se importar com isso, com aquilo, é rápido e tal. E daí o que que o agitador precisa? Ele precisa, se ele é extremista, ele precisa acalmar. Opa, não. Eu tenho que comunicar à família, eu tenho que comunicar à empresa, eu tenho que olhar no coletivo, eu tenho que refrear esse meu lado extremista. Ah, não. Então eu quero fazer uma dieta extrema, viver só de luz. Não, não.
isso não vai longe, porque depois eu vou acabar fazendo outras coisas. Então eu vou diminuir, vou cuidar da dieta assim. Ah, eu tô querendo empreender nesse negócio, mas eu não vou largar então esse emprego. Eu vou empreender junto. Não vou ser extremista, não vou virar a página por completo, não vou ser tudo ou nada, 880. Ah, eu falo mesmo, entendo e dou a quem doer. Não, 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 calma aí. Pondere as tuas palavras, tenha sensibilidade, tenha tato, pensa em quem vai ouvir. Nem todo mundo é tão bateu, levou tão rápido quanto você assim, não se importa, não considera. Calma, vá devagar, pense nas outras pessoas que tem ao teu redor, certo? Então, o extremista, o ponta de lança, muitas vezes são os maiores líderes, mas às vezes líderes assim de movimentos, de revoluções, as conquistas, os visionários, mas às vezes termina a vida como alguém na sarjeta, pobre, com dificuldades. Por quê? Porque são pessoas que não têm equilíbrio. Ser um líder hoje em dia exige muito mais, sabe? Como eu disse, eu atendo muitas consultas de pessoas da área da educação. E eu gosto muito quando eu vejo que é uma pessoa joia corrente, às vezes um triplo processador, porque daí eu sei que é uma pessoa que ela tem que ter pulso firme, mas ela também tem coração, ela também tem sensibilidade, ela também tem olhar periférico. Então ela sabe da disciplina, mas sabe do amor, sabe do cuidado, certo? Às vezes ela tem o lado flor, então ela sabe do artístico, ela sabe ceder, entender, não exigir demais, certo? Mas se eu vejo um agitador, às vezes tem um agitador lá na educação física, ou na matéria de física, ou em alguma outra matéria, talvez matéria de inglês, alguma outra coisa. Eu tive um professor que ele era agitador na física, e era agitador joia. Então o cara era um joia meio ferrenha, meio tomou, levou, sem filtro e tal. Ó, a matéria é essa daqui, quem quer aprender isso aí e tal, o exercício é esse, e o cara ia embora. Entendeu? É isso aí, não tinha frescurinha com ele. O negócio era toma. Entende? E daí ele era bem peculiar, sabe? Era bem peculiar. Mas tem a ver o cara, o que importava pra ele numa semana era uma coisa, o que importava era na outra, não era pessoa assim de muitas aspirações, sabe? Às vezes aquele agitador que ele é às vezes o cabeludão, aí depois ele rapa o cabelo, então o agitador ele é assim, né? Ele é extremista. E ele precisa ser mais sensível. Às vezes ele é um agitador o joia, e daí o joia machuca demais, porque ele tem o lado flor que permite ele falar e tal, mas tem o lado joia que ele é seco, que ele é duro. Então ele acaba machucando. Às vezes ele é um agitador flor, e daí ele tem o lado do flor que é de exageros pelas emoções e pelo falar, pelo esquecer, pelo não dar bola, e daí brinca demais, extrapola demais, acaba indo demais para o lado flor.